Lefi Eswede Ayaolela Mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Hoje eu quero falar da base da sabedoria, que é saber ouvir, obedecer, praticar e não falar quando estamos aprendendo ou questionarmos, argumentarmos sem termos experiência própria ou de outros que nos passaram. Podem nos ensinar para uma futuridade, para nos salvar de erro, nos livrar de atitudes erradas e precipitadas que as emoções motivadas nos fazem tomar por argumentos sem lógica, princípios sem base, que não são fundamentais. E nesse colegiado, o aprendizado é só o sincero obediente que pratica, e não o ingrato. Hitler, ele tem uma fala que dizia que um ser humano só, ele é inteligente, mas ele em massa, ele se torna burro, se torna vulnerável, porque se deixa se dominar. Então não vai fazer uma reflexologia antes de tomar atitude. Ele toma atitude, depois a consequência do resultado é que é permanente, agravante, por aí vai. Mas vamos tomar como base aqui Provérbio capítulo 8, versículo 8 em diante, que vai nos dizer assim: em justiça são todas as palavras da minha boca, e não há nela nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas elas são retas para o que é bem. As entende, e a justiça para os que acham o conhecimento. Aceita a minha correção e não a prata. O conhecimento é mais do que o ouro fino escolhido, porque é melhor a sabedoria do que os rubins, e de tudo que o deseja nada se pode comparar com ela. Eu a sabedoria habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Por quê? O temor do Senhor aborrece o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa eu aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Conforme eu estava relativando aqui as atitudes que podemos tomar sem ter princípios de conhecimento. Por mim um rei reina, os reis, os príncipes ordenam a justiça. Por mim governam os príncipes, os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Riqueza e honra estão comigo, sim, riqueza duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades é melhor do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça e no meio da verdade e do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que amam e enche os seus tesouros. Aí o versículo 9 do capítulo 9 de Provérbio vai nos dizer ainda: dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em conhecimento. Então, por falar em crescimento, o livro de Filipenses diz que Jesus se humanizou, se despiu da sua glória, e no seu ministério terreno, o capítulo 2 de Lucas, o versículo 40, vai dizer: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E diz mais o versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. E aí eu quero trazer um legado também ministerial de uma promessa, que era um desejo
de uma mulher que orava e só reclamava da vida, mas quando ela aprendeu a obedecer, a louvar a Deus, o seu desejo foi realizado. É o ministério de Samuel que está no primeiro capítulo, 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 21, que vai dizer: visitou o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. No versículo 26 vai dizer: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável ainda para com o Senhor, e como também para com os homens. No capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1, vai dizer também: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia manifestação, não havia, visão manifesta dentro de uma revelação mais específica. E o versículo 19, 20 e 21 diz: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel era confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestara a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Então, nós estamos falando de sabedoria, de conhecimento, e todo esse procedimento que devemos ter e exercer e não deixar de praticar. Por quê? Aqui, conforme nós já falamos, no livro de Eclesiastes, ele vai nos dar essa orientação. Quem é sábio, capítulo 8 de Eclesiastes, quem é sábio? É quem sabe interpretar das coisas. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza de seu rosto se muda. Ou seja, ele se torna mais plausível, maleável, amigável, sociável. E eu digo: observa o mandamento do rei, e isso é em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dará o que fazer? Quem guarda os mandamentos não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio discerne o tempo e o modo, porque para com o próprio propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Nós passamos a ser desobedientes, ingratos, ansiosos, desonestos, ansiosos, mas quando nos submetemos ao conhecimento, ao ensinamento, nós voltamos a ter esse crescimento, porque não sabe o que há de suceder, como haja de suceder, quem lhe dará a entender. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o seu espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há arma nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará o ímpio. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Todo tempo há que um homem tem domínio sobre o outro homem para desgraça sua. Olha bem,
assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. Os que fazem bem saíram do lugar santo e foram esquecidos na cidade. E também isso é verdade. Por quê? Ainda aqui no livro de Eclesiastes, vai falar disso no capítulo 9, tá? O versículo 14 em diante, diz assim: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela. Um grande rei a cercou e levantou contra ela grande tranqueira. E havia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrou do pobre homem. Então disse eu: é melhor a sabedoria do que a força, minha sabedoria do que o pobre que foi desprezado, as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Aí é que eu quero finalizar. Dentro disso que relativei hoje, existe a obediência, conforme nós falamos, que é ou que compõe a gratidão e não faz rebelião, que é essa desonestidade do esquecimento que é formada da ingratidão, que pode trazer decepções grandes, destruições, e resultado hoje de muitos sem prazer de viver, por não ouvir conselho. Há uma filosofia luciferiana: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu sei que existem conselhos bons e conselhos maus, mas olha bem, contra a força pode até ter luta, mas se não haver resistência, não vai predominar, não vai prevalecer. E contra a sabedoria, não tem a base de axiologia, de argumentologia, conceitologia, porque ela é formada de inteligência e experiência. Então eu quero deixar essa palavra reflexiológica para você entender que dentro da nossa vida é aprendizado, é ter experiência, é de aluno passarmos a professores, ensinar para outro. Eu sempre afirmo que passado não pode fazer parte do nosso presente, nem do nosso futuro, a não ser que nós passamos experiência para aquele que precisa, que você vai ver que está entrando em uma furada, como diz o adágio popular, vai ter uma vida de ruína, vai tomar decisões precipitadas, emocionais, motivadas, sem lógica, sem princípio. Então você, com bases fundamentais no teu conhecimento e experiência própria, você vai poder ajudar, como aquele pobre sábio que estava naquela cidade, que veio aquele grande rei e a cercou. E o sábio pobre homem livrou com a sua sabedoria. E depois que se livraram de tudo isso, não se lembraram mais. E é por isso que a palavra salomônica diz que é melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, mas a afirmação é: as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas. Conforme eu falei, quando estão passando o conhecimento, não devemos questionar nem argumentar, sem ter experiência própria, né? Então devem ser ouvidas. A palavra do sábio deve ser ouvida em silêncio, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. É o que nós vemos hoje na política, as motivações, as guerras, as pendências, de me falaram, me contaram, me disseram, eu soube,
se deixasse dominar pelo fermento que leveda toda a massa. Então é melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitos bens, por essa razão de não ter aprendido que é ensinar, de não ouvir e obedecer e quer que outros lhe submetam os seus ensinos de aprendizados errados. Mas que fica aí esse legado de conhecimento para mais uma experiência que você possa ter e passar futuramente, não só para aqueles que precisam, ministerialmente falando, para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos. Se você obedece a palavra de Deus, você vai prolongar. Se você honrou teu pai e tua mãe, você vai prolongar os seus dias sobre a face da terra e vai se tornar especificamente um professor e não vai ser mais aluno. Mas eu afirmo que Lefi é suede, aí ao leila mesma, fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia.